Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu trabalho aqui na Empíricos com o Felipe Miranda, em diversas séries, falando do estrategista, Double Income, enfim. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês por que está se falando tanto sobre commodity. A gente precisa conversar sobre commodity, matéria-prima, por que está tão quente, e é isso que eu quero trocar algumas figurinhas com vocês. Antes da gente começar, eu já peço para você se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar com seus amigos e também comentar próximos temas que você possa se interessar e a gente possa trazer em próximos vídeos, tá certo? Esclarecido isso, vamos ao que interessa, tá certo? Então vamos lá. Precisamos falar sobre commodities, né? Então, por que a gente precisa falar de matéria-prima? A gente percebe pelo histórico, né, que em diferentes momentos da história nós presenciamos grandes ciclos de alta dos preços das matérias-primas, que ensejaram um grande potencial de crescimento para países emergentes, que é o caso do Brasil, por exemplo. A gente consegue ver que em diferentes momentos a gente pode encontrar o que se chama de superciclos, né? Você deve ter visto em alguma manchete por aí, seria o superciclo de commodities começando? Muita gente argumenta isso, gente seríssima ao redor do mundo, argumenta que estejamos na entrada de um grande superciclo de commodities. O que a gente consegue, estudando o passado, o que a gente consegue concluir para o futuro, né? Então a gente consegue, pegando os últimos pouco mais de 100 anos, a gente consegue ver no início de 1900, um grande ciclo de alta de preços de commodities, né? Se a gente normalizar com base nos indicadores que tínhamos à época, a gente consegue ver alta dos preços de commodities, alta dos preços das matérias-primas, né? Porque tem muita gente demandando, precisando de matéria-prima, vai produzir mais, vai investir. Então você tem esse aquecimento de demanda, o aquecimento de demanda eleva os preços, né? Porque matérias-primas têm uma oferta limitada. Então você tem no início de 1900 a segunda revolução industrial e também a primeira guerra mundial. Ali por volta dos anos 40, dos anos 50, você tem a Segunda Guerra, quer dizer, Segunda Guerra do Mundial você tem no final da década de 30, né? Início da década de 40, daí na década de 40, década de 50, você tem a reconstrução do mundo, a reconstrução principalmente da Europa, do Japão, o nascimento de diversas frentes de crescimento ali na Ásia, bastante importante. Na década de 70 e 80 você tem o choque do petróleo também, jogou o preço do petróleo para cima, o petróleo é a commodity mais arbitrada, a commodity mais líquida do mundo, todo mundo acompanha essa commodity especificamente e o que acontece com ela contamina as demais. Então se você tem um bom humor no petróleo, você acaba tendo um bom humor no mercado em geral. É uma tendência, tá? É uma regrinha de bolso em geral, né, na média, a gente tem esse movimento. Você também tem agora, mais recente, dos anos 90, início dos anos 2000, a industrialização da China, né? Principalmente, você deve se lembrar, ali de 2000 a 2009, depois da crise de 2008 também, 2010 até 2011 ali, depois ele se desmonta esse grande último ciclo e desde então a gente tem encontrado um grande marasmo, né? Nos preços das commodities todas flertaram com patamares muito baixos, eu vou comentar um pouquinho depois, mas minério de ferro ali abaixo de $40, o barril depois da crise da Europa, a crise da dívida europeia, petróleo também flertou acima de $100 o barril e depois voltou tudo que tinha, né? Você lembra, lá atrás a gente até falava de pré-sal, né? Do grande potencial brasileiro, porque o petróleo estava acima de $100 o barril, e depois voltou tudo. Então a gente tem a quebra desse grande ciclo, né? O último grande ciclo, o ciclo mais recente, que a gente teve o nascimento dos BRICS, né? Aquele acrônimo BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, depois foi adicionado também a África do Sul, com grande crescimento sincronizado. Nesse momento de crescimento sincronizado, grande globalização, aprimoramento tecnológico das potências e um crescimento de commodities em geral. Isso vai ser importante, mas a gente consegue notar um crescimento das commodities mais tradicionais. É claro que você tem um movimento geral das commodities, todas elas valorizam, mas as mais tradicionais eram as mais comentadas. Isso é interessante porque a gente tem contornos mais específicos nessa entrada de possível novo ciclo de commodity, né? Então é uma coisa interessante. E o que a gente consegue ver em comum entre esses grandes movimentos? A gente tem movimentos de destruição e reconstrução, né? Então a gente tem movimentos de destruição, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o choque do petróleo, que invariavelmente foi em função de guerra, né? A Guerra do Yom Kippur, ali na região do Oriente Médio, em que foi uma represália, né? O choque do petróleo foi uma represália à interferência dos Estados Unidos, ao apoio dos Estados Unidos a um dos lados da guerra. E a industrialização chinesa não, ainda que há quem considere Mao Tse-tung um tipo de destruição, né? Mas de qualquer maneira, você tem a globalização da China, etc e tal, muito investimento, a China é uma grande potência puxando, e é o que está acontecendo agora. Isso é uma coisa que a gente vai conversar. Então a gente consegue ver
reconstrução, movimentos de reconstrução, movimentos de grande investimento, grande pujança, né? Eu falei de revolução industrial, que é o que a gente está enfrentando agora, curiosamente. Então a gente tem, depois desse último grande ciclo, uma grande estagnação, né? Baixas taxas de crescimento nos países desenvolvidos, como na Europa, né? Estados Unidos demorando para voltar, de fato, da crise de 2008, a inflação baixa, juros também baixos depois daqueles afrouxamentos quantitativos realizados nos países desenvolvidos, e a gente tem também, por conta disso, desse baixo crescimento, é muito em função desse crescimento, né, que a gente tem uma pujança em commodity, porque precisa de crescimento para que as commodities ganhem força, você precisa de investimento, você precisa crescer para demandar matéria-prima, né? Então você tem uma morte nesse sentido desses grandes gatilhos que a gente via anteriormente. Mas depois o que estamos olhando agora, né? A princípio, tem um indicador que a gente olha muito, que é o S&P DSI. O que é isso, né? S&P é Standard & Poor's, né? E DSI é Goldman Sachs Commodity Index. É um índice de commodity, acompanha os preços das commodities. E existe uma razão muito interessante que você pega esse índice e divide ele pelo S&P 500, que é um índice de ações dos Estados Unidos. Por que você faz isso? Para verificar desconto ou excesso, prêmio, das commodities em relação às outras empresas. Você tem esses movimentos, nesses grandes ciclos, as commodities negociam com prêmio em função às outras empresas da Bolsa, então empresas que trabalham com commodities, são grandes exportadoras de commodities, petroleiras, mineradoras, etc. Elas acabam negociando com prêmio e depois, nesses períodos de maior marasmo de commodities, você tem as outras empresas, o resto do S&P, negociando com prêmio. Então você tem um desconto dessa razão, né? E essa razão, ela encontrou a mínima desde os anos 70, mais recentemente. Está muito descontado, vale muito a pena comprar commodity agora porque está descontada. Então a gente pode pegar só o S&P DSI, que é o índice de commodities isoladamente, nos últimos 10 anos, ainda que tenha subido nos últimos 12 meses, nos últimos 10 anos ele ainda cai 60%. Para você ter ideia de como nos últimos 10 anos as commodities se desvalorizaram. Nos últimos 12 meses, porém, é por isso que eu estou falando disso, subiram 40%. A razão em si, né, essa razão, nos últimos 5 anos, ela caiu 32%. Por isso, e daí nasceu um grande desconto, né, negociando nas mínimas. E nos últimos 12 meses, subindo 20%. No ano de 2021, especificamente, subindo 5%. Então, essas noções são importantes para a gente saber que existe um desconto, existe um gap a ser fechado e a gente precisa entender como a melhor forma de capturar esse gap em relação das commodities e as outras coisas que ficaram na frente delas por muito tempo. E a segunda coisa é que o Covid jogou tudo para o chão. Então, a gente tem um movimento que as commodities já estavam desvalorizadas e quando veio a Covid, tudo foi para baixo, né? O barril do petróleo chegou, o contrato futuro de barril de petróleo chegou a negociar em patamares negativos, porque você quebrou ali a cadeia de suprimentos, né? Oferta e demanda não conversavam mais, todo mundo ficou em casa, ninguém mais sabia, as fábricas se desligaram do dia para a noite, então ninguém mais demandava nada. Então isso foi um momento de grande impacto e incerteza para as commodities. E desde então, como elas estavam muito depreciadas, elas começaram a se recuperar. O próprio GSI de commodities, né? Então o Goldman Sachs Commodity Index, em 2021 sobe entre 14% e 15%, né? Diferenciar essa alta de 14%, 15% do GSI para a alta da razão do GSI para o S&P 500, né? Muito importante. Eu vou pedir para a equipe aqui de vídeo colocar um gráfico para você ter noção de como está desvalorizada as commodities em função das outras empresas listadas nos Estados Unidos, para você ver em que patamar a gente chegou de tão baixo, quão descontadas elas estão. Seguindo aqui, a gente tem também o momento de agora, né? O que está acontecendo? Por que elas estão retomando? Né? Você tem a normalização e a retomada da economia. Então, a economia voltando, as pessoas estão sendo vacinadas. Nos Estados Unidos, 150 milhões de pessoas, mais que isso, já foram vacinadas. Joe Biden quer vacinar 200 milhões de pessoas nos seus primeiros 100 dias. Então, você tem uma retomada da atividade, uma grande normalização da economia, e isso vai ser transpassado para os outros países que precisam crescer invariavelmente do ano passado, porque tem um carregamento estatístico. O ano passado foi muito ruim. Então, se você mantiver um mínimo de crescimento possível para a média do ano passado, já vai ser um desenvolvimento interessante. Mas vai ter mais que isso, porque você tem grandes movimentos de estímulo monetário, grandes movimentos de estímulo fiscal, que é o que eu vou falar daqui a pouco. Só um destaque agora, você pode ver que em março as commodities estavam subindo bem, elas sofreram um período de estresse em função das expectativas de
possível lockdown na Europa novamente, uma eventual terceira onda, a questão do canal de Suez ali, que ninguém sabia muito bem como é que ia ficar a oferta e toda a cadeia de suprimentos da Ásia para a Europa pelo mar Mediterrâneo, e também a questão da OPEP, de se corta ou se aumenta, se mantém a produção. Esses imbróglios em março fizeram com que esse compassado crescimento nos preços da commodities tivesse uma pequena estabilidade, mas não mudou a questão da estrutura e visibilidade de uma janela de oportunidade para os próximos anos, se eventualmente entrarmos de fato em um grande ciclo de commodities. O que nos traz ao nosso terceiro ponto, a de conjuntura. Então a gente falou de histórico, do que a gente está olhando agora, e a conjuntura. O que dá gatilho por crescimento, que por sua vez vai dar gatilho para alta dos preços das commodities, né? O primeiro ponto é o grande pacote de infraestrutura do Joe Biden, né? O pacote de infraestrutura do Joe Biden é de simplesmente 2,3 trilhões de dólares. É um negócio gigantesco e vai ter mais outra parte, vai ter mais parte vindo, mais trilhão de dólar. A gente já estava vindo de outros estímulos fiscais da ordem de 1,9 trilhão no governo dele, teve estímulo no governo Trump anterior a ele. Então você tem vários patamares de jogar dinheiro na economia, enfiar dinheiro na economia, né? Estimular totalmente para que a economia retome, e as perspectivas de crescimento são elevadíssimas, né? Estados Unidos crescendo entre 6% a 7%, né, no ano de 2021, crescimento que não se flertava desde o governo de Ronald Reagan lá atrás. E também crescimento na China, crescimento na Europa, países que antes estavam em estagnação, e você consegue, por conta disso, demandar muita commodity. E você tem uma antecipação desse movimento. As pessoas estão vendo, commodity vai ser necessária porque vai faltar, né? Todo mundo está consumindo, as coisas estão desligadas, se ligando, então vai precisar. Então está muito descontado, tem muita oportunidade, eu vou comprar commodity. E é isso que a gente tem visto nos últimos meses, e é por isso que todo mundo está falando de commodity. As autoridades, como eu falei, monetárias em países desenvolvidos com perfil estimulativo, taxa de juros no zero ou até mesmo em patamares negativos em alguns casos, possibilitando investimento, tomada de crédito para investimento, juros baixos, juros negativos, para que você consiga então aumentar sua produção, né, e você vai precisar de mais commodity. Então essas perspectivas, e é claro, tudo isso, né, guarda muita similaridade com o que aconteceu de 2000 a 2009 ali, esse último grande ciclo de commodities que nós vivemos. Então, naqueles mesmos anos, a gente tinha estímulos monetários, nós tínhamos contato com novas tecnologias, globalização também. Então, tudo isso possibilitou, de certo modo, que os agentes financeiros encontrassem semelhanças. Está acontecendo a mesma coisa. Então, é hora de se posicionar. Até mesmo porque, como a gente conversou em outro vídeo aqui, existe uma rotação setorial para nomes da economia tradicional. Você tem, em função dessa rotação setorial, recursos migrando para setores mais tradicionais, das quais commodities são uma natural escolha, né, entre os investidores. E com isso a gente chega no nosso quarto tópico, que são os contornos específicos desse novo movimento de commodity, que diferente dessa conjuntura aqui, que as mais atraentes eram as mais tradicionais, as pessoas conversavam muito petróleo, acima de $100 o barril, eu comentei ali, você tem já o petróleo voltando para $60 o barril, depois de ter negociado no negativo no ano passado. Você tem minério de ferro flertando com patamares elevadíssimos, sobe nos últimos 12 meses mais de 100%, sendo que nos últimos 10 anos ele ainda cai 10%, para você ver como foi forte esse grande marasmo, essa grande estagnação sobre as commodities. Então eles estão antecipando. É claro que muita gente fala que esses patamares de minério de ferro não são sustentáveis, que o minério de ferro vai ter uma correção em breve, voltar para patamares ali entre 110, 130 dólares a tonelada. Mas de qualquer forma, ainda que ele o faça, tem outras commodities, né? Commodity agrícola, que eu vou falar daqui a pouco também, alumínio, zinco, cobre e outras mais alternativas, né, ligadas a um outro mundo e essa especificidade desse atual ciclo de commodity, que vão servir ainda para os indicadores de commodities subirem como um todo, até mesmo porque, mesmo nesse patamar de preço, mesmo se voltar para 110 dólares a tonelada, ainda vai ser positivo para as empresas de commodity, porque por muito tempo elas ficaram com patamares inferiores a 100 dólares a tonelada. Então acaba sendo positivo. O petróleo, por sua vez, a gente consegue ver que chegou a ser negociado a valores negativos, né? Menos 30 dólares o barril, voltou a estar 60 dólares nos últimos 12 meses, ele está subindo ali algo em torno de 60%. É claro que aqui você também tem a negociação da própria OPEP, né, que é o cartel que controla a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que vai controlar a oferta para que assim controle também o preço, né, e deixe inviável alternativas ao petróleo ou
financie outros projetos, né? Os governos dos países muito exportadores de petróleo no Oriente Médio, eles têm os seus orçamentos fiscais do governo muito ligados ao preço da commodity, enfim, eles aumentam a produção de modo a capturar melhor esses novos patamares de preços depois de um movimento que o petróleo ficou muito descontado. Então você tem novamente petróleo em patamares mais saudáveis, né? Então a estabilidade do preço no minério de ferro e do petróleo, ainda que eles corrijam um pouco, não é o fim do ciclo, né? Não é porque antecipou nessas duas commodities principais que você tem o fim do ciclo. Pelo contrário, você tem os materiais básicos chamando muita atenção. Por quê? Porque agora, qual é o contorno específico? ESG, né? Meio ambiente, causas sociais, né? Causas sociais e também governança, né? Então você tem toda essa temática de sustentabilidade dentro das empresas que possibilita uma nova visão estrutural para as commodities que não era viável antes. Então você tem alumínio, zinco, cobre, elementos necessários ali, minerais necessários para a produção de baterias de carros elétricos. A expectativa é que tenham mais de 100 milhões de carros elétricos até algo entre ali 2030 e 2035. Você também tem urânio, energia renovável, com um grande potencial, também ficou largada por muito tempo depois desse último ciclo. Depois de Fukushima, ninguém mais queria saber de urânio. Na verdade, tem tema aqui para um vídeo sozinho, né, para a gente falar de urânio. Pode ser um tema para um próximo vídeo também. Mas assim, essas commodities ficaram largadas, têm muito potencial agora porque elas estão envoltas em uma sustentabilidade ambiental. E renováveis, né, energia renovável e tudo que estiver ligado a esse tipo de cuidados com o meio ambiente também vão ganhar destaque. E nisso a gente pinta um desenho muito mais específico e muito mais estrutural, secular, geracional para os próximos anos, que possibilita também concluirmos que, de fato, pode ser um grande super ciclo de commodities, sim, né, como a gente viu no passado, que dura uma década, né, quem sabe, e durou muitos anos, e que possibilita crescimento dos países emergentes. O Brasil se beneficia claramente, um grande exportador de commodities agrícolas, que tem potencial, minério de ferro, aço, você está falando de planos de infraestrutura precisa de commodity, precisa de aço, vergalhão, etc e tal, para você construir. E você tem esse plano de infraestrutura do Biden, não é para esse ano, não é para 2021, é para os próximos 8 anos. Tem até as discussões dos problemas de como vai financiar esse programa, aumento de imposto pelos próximos 15 anos, etc e tal, mas enfim, de qualquer forma, você tem uma pintura muito semelhante ao que aconteceu nos anos 2000, de grande crescimento econômico sendo vislumbrado, uma recuperação econômica, um crescimento sincronizado entre as partes, que nos permite acreditar que os preços das commodities possam crescer ainda mais, ainda que em alguns casos eles já tenham sido antecipados por conta da liquidez, todo mundo olha, né? Então todo mundo vai primeiro nesses mais líquidos mesmo. Então, você tem os contornos específicos, o que nos traz no último ponto, que são os riscos e as oportunidades desse negócio. A gente está falando daqui de oportunidades de investimento e como todos esses retornos, né? Eu falei de grandes retornos aqui verificados nos últimos meses, também temos a questão dos riscos, e é possível que enfrentemos eles. O primeiro deles que eu gostaria de falar é o aperto monetário chinês, é uma coisa que tem impressionado bastante, pressionou os ativos de risco asiáticos como um todo, mas principalmente os chineses, porque durante o primeiro trimestre todo os investidores ficaram com medo de um aperto monetário na China antes do previsto, não é nem que vai dar um super aperto monetário. Tem essa tensão nos Estados Unidos, né? A gente conversou sobre isso em outro vídeo também, falando sobre como as pessoas têm medo de que a inflação nos Estados Unidos, que é um próximo tema, mas a inflação global, ela possa fazer com que os bancos centrais cortem os estímulos monetários, que são uma grande função aqui da conjuntura atual que possibilita esse grande ciclo. Então esse aperto monetário, né, subir taxa de juros, cortar condições creditícias, conter crescimento, projeções mais conservadoras do governo chinês, ainda que as projeções de grandes bancos, grandes casas de análise cheguem a um crescimento de 8%, 9%, o governo chinês apontando um crescimento de 6%, por que tão conservador? E até mesmo, se formos lembrar antes da crise do coronavírus, o próprio crescimento chinês ele estava em descompasso, ele não crescia da mesma forma que ele cresceu na década de 90. Eles estavam mudando a matriz de crescimento, de desenvolvimento deles, de grande investimento em infraestrutura, para algo mais de consumo, ligado ao consumo da sua própria população, etc e tal. Mas isso é outra história também, mas também faz com que os mercados fiquem ponderando esse risco, se de fato vai acontecer ou não, né? Será que esse crescimento que a gente está vendo agora, ele vai ser um crescimento mais rápido, uma janela menor de crescimento? Ou será que ele vai ser algo sustentado para os próximos anos? Isso é importante. Então, o aperto monetário chinês, se o governo chinês ficar com medo que as condições creditícias tenham se tornado muito flexíveis,
por conta do déficit, o governo chinês ele tem uma atenção ao fiscal dele também importante, então ele pode conter os estímulos monetários dele, e isso é um risco que as pessoas temem que aconteça e que pode cortar esse ciclo de commodity. Não estou falando que vai devolver tudo, porque, como eu disse, está muito descontado, a gente viu no gráfico, está muito descontado, mas, de certo modo, ele vai conter um grande crescimento nos próximos anos. Isso é um risco. Inflação global. Também, aumento de preços de commodities acarreta inflação nos produtos em geral, né? Repasse de preços de produtor para produtor. Isso é muito capturado pelo índice de preços ao produtor, né? Em inglês a sigla é PPI, você já deve ter visto falar em alguma manchete por aí. Então, você tem essa inflação por conta do aumento por conta da alta das matérias-primas. As pessoas ficam receosas porque, da mesma forma que a inflação, esse crescimento todo gera coisas positivas, a inflação faz com que as autoridades monetárias cortem os estímulos monetários, que são parte fundamental dessa matriz de crescimento que a gente está vendo para as commodities nos próximos anos. Contudo, a gente tem visto também o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central da Europa, com discursos bem flexíveis, falando de crescimento até 2023, não vão mexer na taxa de juros até lá. Então, pelo menos, a gente tem uma visibilidade de crescimento sustentado para os próximos anos bastante interessante. Queda do desemprego, etc. e tal, os consumos proliferando, bastante demanda por parte dos produtores e por parte dos consumidores. Isso gera inflação, claramente. Então, é um risco a se monitorar também o quanto dessa alta dos preços das commodities é verificada na alta dos preços em geral. Porque se de fato for, pode ser um problema, a perda do poder de compra da moeda de maneira global, né? Inclusive para o Brasil, né? Que é um país bastante importador, ainda que ele seja muito exportador de commodity, ele importa muitas coisas, pode impactar Lu também. E por fim, é o que eu já comentei, a janela de crescimento um pouco menor, um pouco mais contida. Se não for uma coisa de 10 anos de crescimento, a gente está falando aqui, for uma coisa menor, se fechar nessa janela de 2023 talvez não seja tão positivo, não será um super ciclo, mas de qualquer forma a gente vê um desenho para um fluxo de recursos para as commodities em geral. Ainda que nos próximos anos, né? Curto prazo eu não acho que seja uma semana, tá? O curto prazo que eu estou falando para a economia real não é uma semana, né? Enfim, de qualquer forma, a gente consegue entender que existe um tom positivo, existem motivos para estarmos animados com commodities, o que é positivo para o Brasil, positivo para países emergentes, mostra que o mundo está crescendo em sincronia, o que é muito bom e o que a gente não via há bastante tempo, uma década sem um crescimento em sincronia como a gente pode ver nos próximos anos, e daí, é claro, as oportunidades que você consegue encontrar por meio disso. Tem pessoas que gostam de investir não na matéria-prima em si, mas gosta de comprar, por exemplo, as ações, né, de empresas ligadas a commodities no Brasil e no exterior. Hoje você tem alternativas para investir no exterior, seja em corretoras lá fora ou até mesmo em corretoras aqui, em BDRs, etc. e tal, em gerar fluxo com commodities, fluxo de caixa com commodities. Isso é importante, isso é uma abordagem que alguns gestores gostam de ter. Em vez de ter a commodity bruta, pura no meu portfólio, eu quero ter algo que gere caixa em função dos preços dessas commodities. Isso é positivo também. Você tem os fundos de exposição aqui no Brasil, lá fora também, nas commodities em si, ou um fundo específico que compre ações de commodities. E vocês têm os famosos ETFs. Aqui no Brasil ainda é um mercado bastante maturo, mas lá fora tem uma infinidade, tem commodities em geral, commodities específicas, commodities de materiais básicos, commodities ligadas a ESG, meio ambiente, etc. e tal. Então você tem uma infinidade de oportunidades que você possa alocar sempre com responsabilidade e de acordo com o seu perfil de investimento, se aproveitando desse grande ciclo de commodities que a gente pode encontrar, que a gente pode testemunhar nos próximos anos, tá certo? Era isso que eu queria passar, era essa a ideia geral, esse panorama macro que eu queria desenhar com vocês. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha ficado claro. Coloque no comentário o que você acha desse tema, quais são as suas opiniões, para onde você acha que essa história vai. E se você gostou de temas como esse, eu sugiro que você confira o nosso conteúdo no Palavra do Estrategista. É o nosso best-seller aqui na Empíricos. Ele é assinado pelo Felipe Miranda, estrategista-chefe da casa, em que nós comentamos quinzenalmente essas ideias macro de investimento, temos nossas carteiras de ações, temos todos os temas interessantíssimos que estão quentes para teses seculares ou para diferentes perfis de investidores, diferentes perfis e janelas temporais também, coisas bastante interessantes que pode te interessar. Eu convido para você dar uma conferida no nosso conteúdo. Quem vê não se arrepende, tá certo? Eu fico por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente dia, noite, independente do horário que você esteja assistindo, e até mais.